Olá, boa noite. Boa noite. Eu já comecei a live, a luz já diminuiu aqui, mas acho que tá dando para me ver, tá dando para me escutar. Quem tá aí online pode me responder se estão conseguindo me ouvir. Bom, vou começar, até para não perder o horário. Quem for conectando depois vai entrando. O importante é o conteúdo aqui que eu vou compartilhar com vocês. Até pra gente não levar muito tempo, tá? Então, essa live, né? O porquê que eu decidi fazer em formato de live para deixar até um vídeo salvo depois mais longo com essa informação. Porque eu recebo muitas dúvidas, muitos pedidos a respeito de mudança de hábito. Então, quem me acompanha aqui no perfil sabe, né, que eu falo muito sobre mudança de hábitos, sobre vida saudável, sobre saúde mental. E a questão de mudança de hábito é um ponto muito importante que muitas pessoas acabam me pedindo e me questionando como que elas podem fazer para ter realmente um processo de mudança de hábito ou implementação de hábitos de uma forma sustentável, de uma forma que elas consigam seguir aí, tá? Para quem não me conhece, eu sou a Juliana, sou Juliana Martins, eu sou psicanalista clínica, eu sou pós-graduada em neurociências, comportamento e saúde mental, eu sou especialista em neurobiologia do comportamento alimentar, em nutrição comportamental e acadêmica de nutrição. Então, o foco do meu trabalho é ajudar mulheres a terem vidas física e mentalmente saudáveis. Então, para começar a nossa live, eu quero dizer que no dia 29 de junho, tá chegando, sábado agora, eu vou fazer o lançamento do meu primeiro infoproduto, tá? O meu primeiro programa é um programa de emagrecimento, um programa de mudança de mentalidade, mudança de hábitos, que vai transformar a sua vida de dentro para fora. No meu perfil, tô dando vários spoilers, muitas informações sobre esse programa, mas eu queria falar que no final dessa live eu vou deixar uma surpresa aqui com relação a esse lançamento que vai ser muito especial para quem tá aqui. Bom, vamos começar então a falar um pouquinho sobre mudança de hábitos, né? Como que a gente pode fazer para implementar bons hábitos na nossa vida, como a gente pode fazer para abandonar os hábitos ruins e, mais do que abandonar ou implementar, manter no longo prazo essa mudança, né? Então, os nossos hábitos, eles ditam a nossa vida e o nosso comportamento. Nós somos os hábitos que nós temos. Se nós temos bons hábitos, a nossa vida caminha para um bom caminho. Se nós temos maus hábitos, a gente vai ter o reflexo disso na nossa vida, no atingimento dos nossos objetivos. Então, pessoas bem-sucedidas têm bons hábitos. Pessoas mal-sucedidas estão submersas, mergulhadas em maus hábitos. Não tem como fugir disso. E para a gente começar, vamos falar o que é hábito. O que é um hábito? A gente fala muito sobre isso, né? Hábitos. Mas o que é um hábito? É um comportamento? É uma atividade? É uma tarefa? Um hábito é um comportamento que foi automatizado pelo seu cérebro para que ele possa poupar energia. Então, o nosso cérebro, ele representa apenas 2% do nosso corpo ali, né? Mas ele gasta aproximadamente 20% de energia. Então, se o nosso cérebro tivesse que racionalizar sobre cada hábito que a gente executa, isso ia despender muita energia. A gente não conseguiria viver, não conseguiria fazer nossas tarefas do dia a dia, né? Então, um hábito, ele é um comportamento que foi automatizado pelo seu cérebro. Então, vou dar um exemplo para você. Escovar os dentes hoje para você se tornou um hábito. Quando você está escovando os dentes, você não racionaliza. Você não fica, né? Ah, eu vou escovar atrás, eu vou escovar embaixo, vou escovar em cima, agora eu vou enxaguar. Não, você está escovando os dentes ali, pensando na lista de compras, pensando na reunião de amanhã, pensando em várias tarefas que não é aquele ato de escovar os dentes. Então, um hábito, ele é automatizado, é um comportamento que de tanto você repetir, o seu cérebro, ele automatizou. Então, você
por ser um comportamento automatizado, você não sofre mais para fazer, né? Todo mundo aqui que dirige hoje, lembra quando começou a tirar carta, o quão difícil era ligar o carro, andar com o carro, né? Quando a gente estava na autoescola. E a gente sofria para fazer esse comportamento de dirigir, porque a gente ainda estava aprendendo. E de tanto a gente dirigir, o nosso cérebro automatizou e hoje a gente dirige sem sofrimento e sem ficar racionalizando cada passo. Então eu vou ensinar para vocês nessa live o processo de formação de hábitos, para vocês terem bons hábitos na sua vida. Então, tem gente que me fala, Juliana, eu queria ter o hábito de me exercitar e eu não consigo. Eu vou explicar por que você não consegue e o que você faz para conseguir. Juliana, eu queria ter o hábito de me alimentar melhor, eu queria ter o hábito de tomar mais água, eu queria ter o hábito de meditar, de acordar mais cedo, de ter mais tempo para mim. São diversos hábitos que as pessoas têm dificuldade de adotarem nas vidas delas. E elas acabam desistindo no meio do caminho por não saber o processo de formação e automatização de um hábito. E é para isso que eu estou aqui, para te ajudar com isso. Então, quando a gente fala de hábitos, antes de eu dar as dicas e o passo a passo para vocês, então caderninho e caneta na mão, porque vocês vão sair com dicas práticas, mas antes disso eu preciso tirar alguns mitos que existem, tá? E explicar algumas questões para vocês. Então, o primeiro mito que existe, que foi um mito que foi muito disseminado pelo Charles Duhigg naquele livro O Poder do Hábito, que é um livro muito bom, um livro muito importante, mas ele traz uma informação que não é verdadeira. Ele traz a informação de que se você repetir uma tarefa por 21 dias, essa tarefa se torna um hábito. E não é verdade, isso não é cientificamente comprovado, tá? Os estudos de automatização de hábito dizem que um hábito pode ser automatizado de 0 até 280 dias. Então, a gente não tem um número-chave para falar que se você repetir uma tarefa por X dias, ela se torna um hábito. Cientificamente, isso não existe. Mas o que existe cientificamente? É comprovado que um hábito, para ser automatizado mais facilmente, ele precisa ter duas características. Ele precisa ser simples e ele precisa ter um benefício. Se ele tiver esses dois componentes, você já está no caminho para adotar e automatizar um hábito. E é sobre isso que a gente vai falar, tá? Bom, o que a gente precisa para adotar um hábito na nossa vida? Então, pensa aí os hábitos que vocês têm na cabeça de vocês, tá? Pode ser diversos hábitos. Exercitar é a maioria, né? Todo mundo me pede muito isso. Eu queria me exercitar mais, eu queria ter uma vida mais saudável, eu não consigo me alimentar direito, né? Eu acabo me desviando no meio do caminho. Então, o que a gente precisa para automatizar um hábito e implementar de vez na nossa vida? São 4 pilares principais e a gente vai passar por cada um deles. Então, começa a anotar aí, tá? Você só vai conseguir adotar um hábito na sua vida se, primeiro ponto, ele for claro para você. O que é um hábito claro? Vou te dar um exemplo. Uma pessoa que fala assim, eu quero ter o hábito de ser mais saudável. Essa pessoa dificilmente vai conseguir, porque ser saudável é muito amplo. O seu cérebro ele não consegue entender o que ser saudável significa para você. Agora, se você falar, eu quero ter o hábito de ser mais saudável comendo pelo menos 2 frutas no dia. Você já tornou isso mais claro, você já tornou a tarefa mais clara e você já deu um direcionamento claro para o seu cérebro, tá? Então, nada de querer hábitos muito genéricos. Ser mais saudável, ser menos ansiosa, ser mais paciente, nada disso vai funcionar porque é muito amplo. Você precisa especificar. Então, a primeira coisa é tornar o seu hábito claro. Eu quero me exercitar mais. É muito amplo. Eu quero fazer 30 minutos de exercício aeróbico todos os dias. Isso é um hábito claro. Então, o primeiro ponto que você tem aí é tornar esse hábito claro. É o primeiro passo. O segundo passo, esse hábito precisa ser atraente. Você precisa gostar dele. E é aqui que entra a dica de ouro, a chave do negócio, tá? Quando você fala em ter hábitos de se alimentar de maneira saudável, dificilmente, se você é uma pessoa que come errado, digamos ali, dificilmente você vai
ter atração por comer de forma saudável. Dificilmente você vai ficar feliz, né? Se você tiver vontade de comer um brigadeiro ou uma maçã, você optar pela maçã, não é um hábito que vai te trazer recompensa no curto prazo, na hora. Então, o que você precisa fazer? Para você tornar um hábito atraente, tem 2 segredos. O primeiro deles é empilhar esse hábito. Então, eu vou dar o meu exemplo para vocês, tá? Quando eu emagreci, quando eu comecei o meu processo de emagrecimento, eu tinha uma dificuldade enorme com a prática de exercício físico. Eu não gostava, eu odiava. Eu ia pra academia quase chorando, eu achava um horror. Eu odiava a academia, eu odiava o ambiente, eu odiava o exercício. Parecia que estavam me mandando para uma sessão de tortura. Mas, por outro lado, eu sempre adorei ler. Adorava ler e estudar. Então, o que eu fiz para tornar o hábito de me exercitar mais atraente para mim? Quando eu faço exercício aeróbico, isso eu faço até hoje, tá? Eu comecei meu processo de emagrecimento há quase 10 anos atrás. Eu faço isso até hoje. Se eu faço meu exercício aeróbico, eu sempre carrego o livro, né? Ou o meu Kindle comigo. E eu me exercito enquanto eu leio, para o meu cérebro associar que aquele momento ali não é de fazer exercício, que é uma coisa que não é muito sedutora para mim naturalmente. O meu cérebro entende que aquele momento é o meu momento de leitura. Então ele me faz ir motivada. E de tanto ir motivada para ler, eu acabo me exercitando e eu acabei automatizando esse hábito. Então eu vou me exercitar hoje em dia sem o sofrimento que eu fazia há quase 10 anos atrás. Quando o exercício é de musculação que eu não consigo ler, eu vou estar sempre com o meu fone, ou assistindo uma aula, ou escutando um podcast, que são coisas que eu amo fazer também, para o meu cérebro associar que aquele momento não é do exercício, é um momento de estudo. Então, se você tem um hábito que você não está vendo o benefício, a recompensa dele, você precisa atrelar esse hábito a um outro hábito que você já tenha e você já goste muito, e fazer junto. Porque aí o seu cérebro vai associar somente o hábito que você gosta bastante. E vai te empurrar para fazer esse hábito, porque ele já gosta, ele já se acostumou com a recompensa que aquele hábito tem. Ah, Juliana, eu gostaria de ler mais, mas eu não gosto de ler. Mas eu gosto de tomar meu café da manhã todos os dias no silêncio da minha casa. Comece a ler algumas páginas do livro enquanto você está tomando o seu café da manhã. Tá? Assim você vai conseguir automatizar o hábito da leitura sem nem perceber, tá? Então a gente já falou de tornar o seu hábito claro, né? Tornar específico, e já falamos de torná-lo atraente. Agora a gente tem mais dois pontos para você conseguir formar um hábito, tá? O outro ponto, ele precisa ser recompensador. Tá? Além de ser atraente, ou seja, uma coisa que eu goste de fazer naquele momento, um comportamento que eu gosto, ele precisa te trazer uma recompensa. Tem hábitos que já trazem recompensas por si só. O hábito de se exercitar, você pode ir sem querer, mas depois do exercício você tem a sua recompensa, porque o cérebro libera neurotransmissores como a serotonina, a noradrenalina, a endorfina, que banham o seu corpo de boas sensações, né? Sensações de bem-estar, de energia, que por si só já é um hábito recompensador. Mas tem hábitos que não trazem uma recompensa no curto prazo, que é o hábito de se alimentar bem, por exemplo. Se você estiver acima do peso, você vai comer um prato de salada hoje, vai olhar para o espelho e o seu corpo vai estar igual. Né? Você vai comer amanhã o peito de frango, vai olhar para o espelho e o seu corpo vai estar igual. Como que você vai conseguir trazer recompensas para hábitos que não te dão recompensas no curto prazo? Você precisa intencionalmente se recompensar. Então, todos os dias, se eu comer uma refeição saudável, né? Se meu objetivo for me alimentar de forma mais saudável, todos os dias, se eu comer uma refeição saudável no almoço, eu vou criar intencionalmente uma recompensa para mim. Ah, eu vou fazer uma coisa que eu gosto muito, eu vou me dar um mimo, eu vou fazer algo que me dá prazer. Você precisa criar uma recompensa associada àquele ato. Até que, quando você começar a emagrecer, por exemplo, isso por si só vai ser a sua recompensa. Tá? Então, resumindo de forma mais clara, hábitos que não te dão uma recompensa no curto prazo, você precisa criar recompensas associadas, tá? Eu vou te dar um exemplo de uma pessoa que eu atendi há alguns anos atrás. Alguns anos atrás eu atendi uma moça que ela queria muito emagrecer.
E ela odiava academia. E ela estava muito acima do peso. Ela precisava, para vocês terem uma noção, perder mais de 30 quilos para conseguir fazer a bariátrica. Então ela estava numa situação bem crítica. E ela odiava ir para academia. E o marido dela fez o seguinte, o marido dela falou assim, olha amor, se você for para academia todos os dias da semana, de segunda a sexta, no final de cada mês eu vou te dar um presente que você quer. E aí ela escolheu o presente. No mês era um sapato, no outro mês era bolsa, no outro mês era... Eles fizeram os combinados dele. Aquilo para ela era recompensa. Por mais que ela estivesse se exercitando, fazendo aquele esforço e não vendo o resultado, o marido dela era o recompensador do hábito dela. Então pensa, tá? Anota aí que tipo de recompensa você pode se dar ao executar aquela tarefa, porque é só assim que o seu cérebro vai começar a automatizar esse hábito para você, porque ele vai querer não o comportamento, tá? Ele vai querer sempre a recompensa que vem daquele comportamento. Então, pensa o que você pode fazer para se recompensar. O quarto ponto, um outro ponto que eu queria trazer para vocês, né, é a mensuração. Se você estiver num processo de implementação de hábitos e não estiver mensurando o seu progresso, dificilmente você vai conseguir manter. Você pode ver que muitas vezes a gente compra uma agenda, né, um planner, ele vem com aquele tracking de hábitos para a gente dar aquele check cada vez que a gente cumpre aquele hábito, né? Então, por que existe isso? Porque quando a gente mensura os nossos pequenos passos diariamente, eu tiro a minha cabeça, a minha visão do resultado final e eu trago para o agora. E isso me traz motivação e libera no meu cérebro um fator motivador importantíssimo, que é a dopamina. Então, se eu quero criar o hábito de me exercitar todo dia e eu vou para academia hoje e eu faço um tique que eu fui, isso, por mais simples que pareça, por mais simples que possa parecer, vai liberar dopamina no seu cérebro. E essa liberação de dopamina com relação a essa tarefa vai te encorajar a cumprir essa tarefa novamente. E de tanto fazer isso, você vai querer ir somente para ter o prazer de ticar aquela tarefinha ali. Então, se você não tem um tracking de hábitos, depois manda uma mensagem para mim lá no direct do Instagram, que eu mando para vocês um modelinho, tá? Eu vou falar para vocês como que eu fazia o tracking de hábito quando eu comecei a emagrecer. Quem me conhece sabe, né, que há 10 anos atrás eu não era essa pessoa que eu estou aqui, eu estava muito acima do peso, eu tinha hábitos horríveis, eu comia de maneira muito desordenada, eu bebia, enfim, era um horror. Né? Não lia tanto quanto hoje. Enfim, o que eu fazia quando eu comecei a emagrecer? Eu tive contato com as neurociências, né? Na época eu estudava bastante sobre isso, sobre o cérebro, e eu consegui aplicar algumas coisas na minha vida. Eu comprei uma caixa de clips, sabe esses clipezinhos? E eu esvaziava essa caixa. Cada vez que eu cumpria o meu hábito de ir para academia e de comer de forma saudável no dia, eu colocava um clipes nessa caixinha. E essa caixinha, ela ficava em cima da minha estante. E toda vez que eu olhava para essa caixinha e eu via um clipes ali, eu me sentia motivada a encher aquela caixinha completamente. E quando eu enchia aquela caixinha completamente no mês, eu esvaziava ela de novo e começava a encher de novo. Você precisa ver o avanço, tá? Você precisa ver que você está fazendo de uma forma visual, para você liberar dopamina e isso te jogar a fazer cada vez mais. E sobre isso, eu vou deixar uma outra dica aqui para vocês, tá? Quando eu comecei a estudar sobre isso, há 10 anos atrás, eu era um pouco leiga e eu fui aplicando na minha vida, no meu emagrecimento, conforme eu fui aprendendo, conforme eu fui escutando ali. E o ano passado, o ano retrasado, eu li o livro Hábitos Atômicos, do James Clear. E nesse livro, ele fala muito do que eu, de forma leiga, com poucos conhecimentos de neurociências, apliquei e deu certo. Então, se você quer uma leitura sobre isso, o livro Hábitos Atômicos, do James Clear, é o livro que tem mais afinidade com as neurociências na parte de hábitos, tá? O livro O Poder do Hábito também, ele é importante, mas não tanto, tá? Então, Hábitos Atômicos, leiam que tem muita coisa ali validada pela ciência, tá? Bom, falando um pouquinho do porquê as pessoas desistem, existem vários motivos que a pessoa começa super
motivada, super animada. Ah, eu vou mudar meu hábito, eu vou ser uma pessoa melhor. A gente vê muito isso no fim do ano, né? No Natal, Réveillon, que a pessoa faz aquela lista e depois em fevereiro a pessoa já esqueceu a lista completamente. Tem uma coisa que eu chamo de síndrome do Rock Balboa. Eu não sei se vocês já assistiram esse filme, provavelmente sim. Ele é um filme bem antigo, que meu marido inclusive ama. E esse filme, assim como todos os filmes de pessoas que sofrem, que são vítimas, ele começa com a pessoa, né, desestruturada. Então o Rock, ele tava com problemas financeiros, problemas com a mulher, com a vida toda desestruturada. E aí, num determinado horário do filme, um tempo do filme, ele resolve mudar de vida, ele resolve voltar a ser o lutador que ele era. E aí começa a mostrar ele praticando, se exercitando, ele subindo, né, aquela cena icônica da escadaria ali do Museu de Arte da Filadélfia, né? E aí, depois disso, ele começa a ter sucesso. E as pessoas acham que implementar um hábito e mudar hábito é assim. Basta eu querer, basta eu aprender, me preparar, que eu vou conseguir. E não é assim. Quando você começa a mudar um hábito, o caminho, ele é tortuoso. Ele não é linear. Você vai errar, você vai escorregar, você vai desistir, você vai recomeçar. E se você não souber disso, o Eliel, só um minutinho. Eliel perguntou qual o tema da live de hoje. Eliel, a gente tá falando de mudança e implementação de hábitos. Desculpa, eu comecei a falar, comecei a engasgar aqui, mas aqui é... Quem sabe faz ao vivo, né? Então, a gente tá falando de mudança de hábitos, Eliel. Pessoas que têm hábitos muito ruins, querem ter bons hábitos e não sabem como, tá? Não sabem o caminho. Bom, então, falando um pouquinho dessa síndrome do Rock Balboa, né? Se você achar que você hoje é uma pessoa sedentária e põe na cabeça que amanhã vai começar a se exercitar e vai conseguir fazer isso sem problema, não vai dar certo. Você vai começar um dia, você vai começar 2 dias, no 4º dia você vai desistir, no 5º dia você vai de novo, no 8º dia você vai desistir, no 9º dia você vai de novo, e isso é um processo de mudança de hábitos realista. Então, se uma pessoa prometer pra você que você vai conseguir mudar seu hábito do dia pra noite só porque você aprendeu como fazer, ela vai estar mentindo, tá? Eu demorei para perder todo o meu peso e mudar todos os meus hábitos da forma que é hoje, que as pessoas veem no Instagram, eu acordando às 5h30 da manhã, malhando, estudando, lendo e tudo mais, eu demorei 4 anos. Não tô dizendo que vocês vão demorar 4 anos, tá? A minha tarefa no Instagram justamente é facilitar o caminho para você, facilitar o caminho para vocês não demorarem tanto tempo que eu demorei, tá? Mas não tenham na cabeça de que as coisas são simples assim. Basta eu saber como o meu cérebro funciona, basta eu ter as ferramentas que eu nunca vou desistir, nunca vou escorregar e nunca vou cair. Você vai. Mas aí eu vou falar o que você deve fazer quando você escorregar. Nós temos a tendência a sermos 8 ou 80, né? Ou eu faço tudo certo, ou eu não faço. Não é assim? Meu Deus, gente, ninguém merece essa tosse. Deixa eu contar um segredo pra vocês sobre essa tosse, peraí. Essa tosse vem, gente, quando eu tô muito ansiosa. E isso é um ponto que eu não consigo mudar até hoje, mas um dia eu vou mudar e vou compartilhar com vocês. Então, quando algo vai acontecer, quando eu tô muito ansiosa, essa tosse vem e... Enfim, mas estamos juntos aqui. Entendam a minha tosse, abracem minha tosse e vamos junto. Então, o nosso cérebro ele tem a tendência de ser 8 ou 80, tá? Ou eu faço tudo certo, ou eu não faço. Então, imagina que você tá viajando de carro, você tá indo pro litoral de São Paulo. Você pega seu carro, tá ali na rodovia e de repente fura um pneu. Você desce do seu carro e aí você olha o pneu furado e fala assim: ah, já que esse pneu tá furado, eu vou furar os outros 3. Já furou um mesmo? Parece uma loucura você pensar assim, né? Mas é isso que acontece. Quando você começa a se alimentar bem, aí você fala assim: nossa, eu comi direitinho no café, comi direitinho no almoço, comi um chocolate à tarde, ai, já era. Já vou comer errado mesmo na janta, já não vou pra academia porque eu estraguei tudo. Não! Escorregou,
volta para onde você estava. Comi errado, a próxima refeição vou comer certo. Eu vou para academia de qualquer jeito. Tirem essa tendência 8 ou 80 da vida de vocês, porque é isso que prejudica muito vocês, tá bom? Bom, outro ponto que atrapalha demais, tô com a minha colinha aqui, tá? Vamos lá. Outro erro que as pessoas cometem, não serem realistas. Então, a pessoa, ela é sedentária 30 anos da vida dela, né? Não me exercito, como errado, e a partir de amanhã eu só vou comer peito de frango e salada e vou me exercitar todo dia. Se você tem essa tendência a ser radical nas suas mudanças com relação à sua vida, as chances de você não sustentar isso no longo do caminho são enormes. Seja realista, tá? Então, hoje a pessoa come 3 pães de manhã e amanhã ela resolve que não vai comer mais pão. Ela vai comer ovo no café da manhã. Esquece, essa pessoa não vai conseguir. A pessoa que come 3 pães hoje, ela tem que ter como meta comer 2 amanhã. Quando ela se acostumar com 2, ela vai para 1. Quando ela se acostumar com 1, aí ela pode ir pro ovo, tá? Pense nisso, não só em alimentação, exercício físico, mas tudo que você quiser fazer na sua vida, tá? Seja realista. Se você tentar mudar radicalmente um hábito, radicalmente um comportamento, as chances de você conseguir são mínimas, tá? Quando a gente cria um hábito, um comportamento, o nosso cérebro cria trilhas neurais, tá? Essas trilhas neurais ou neuronais, como são chamadas, elas são caminhos que o seu cérebro solidifica para realizar aquele comportamento. Mudar isso exige muito esforço intencional e cognitivo, tá? Então, por isso não é tão fácil. Então, tenta fazer as coisas de forma cadenciada. Não tente dar um giro na sua vida do 0 ao 100 do dia para a noite, porque isso tem chances mínimas de darem certo. Uma outra dica, não tente implementar vários hábitos de uma vez só. Oi, Fran, a Fran entrou. Não tente implementar vários hábitos de uma vez só, tá? Comece com um. Quando você conseguir se acostumar com aquele um, quando ele estiver quase sendo automatizado, quando ele já fizer parte da sua vida, você começa o processo com outro, tá? É muito esforço para o seu cérebro mudar de uma vez só vários hábitos, tá? Isso dificilmente vai acontecer. Comece com um, trabalhe nesse um que já vai te exigir muito esforço, vai te exigir demais, e depois que você já tiver trabalhado nesse um, você passa para outro, e para outro, e para outro, tá? Falem para mim, gente, se alguém puder colocar aqui, só pra gente compartilhar um pouquinho, um hábito que você já tentou implementar na sua vida várias vezes e não conseguiu. Dá para mim um exemplo de um hábito que você vem tentando, você começa, você desiste, você não consegue ter sustentabilidade. Coloca para mim aqui nos comentários. Alguém que tá com dificuldade de adotar ou até abandonar um hábito ruim na vida. Alguém quer dar um exemplo aqui pra gente? Pra gente falar um pouquinho sobre isso? Parar de comer doce. Parar de comer doce. É um hábito difícil de abandonar, né? Principalmente para quem é formigão, como o meu marido, que ama um doce. Ele não consegue muito abandonar esse hábito, não. Acordar às 5. Acordar cedo também é um problema para boa parte das pessoas. Mais alguém pra gente falar sobre mais algum? Não consigo. Tento e não consigo, só com muito esforço. Acordar às 5, né? Acordar às 5. Então, vamos pegar esse exemplo, vamos pegar o exemplo de comer doce também. Então, lembra dos 4 pilares que a gente falou, né? As 4 dicas. O que você faz? O que você faria se você acordasse às 5? Acordar às 5 por acordar não diz nada. Se o que você fizer quando você acordar às 5 te trouxer muita recompensa, muito prazer, muita satisfação, você tem uma chance maior de acordar às 5, tá? Então, se você pensar, eu vou acordar às 5 para me exercitar. Se hoje você tem dificuldade de acordar cedo e dificuldade de se exercitar, dificilmente você vai conseguir, porque você não gosta de se exercitar.
Então, como que você vai acordar às 5 para fazer uma coisa que você não gosta? Você precisa acordar às 5 para fazer algo que você goste muito. Fazendo esse algo que você goste muito, você vai trazer a recompensa necessária para o seu cérebro querer que amanhã você acorde às 5 de novo. E depois às 5 de novo, e depois de novo. E quando você já tiver se acostumado, aí você encaixa o hábito de se exercitar. Porque o hábito de acordar cedo já vai estar estabelecido. Então, muitas pessoas têm dificuldade de acordar cedo porque elas querem acordar cedo para fazer algo que elas já não fazem. Algo que elas já não gostam. Então, a pessoa é sedentária e acorda tarde. Ah, vou acordar às 5 para correr, vou acordar às 5 para fazer musculação. Mas você já faz hoje? Não. Então, dificilmente você vai conseguir. Tente acordar às 5 para fazer a primeira coisa que você fizer, algo que você goste muito, que te dê muita satisfação, muita recompensa e muito prazer. Aí você vai conseguir estabelecer esse hábito de forma mais fácil e satisfatória, tá? E aí depois que você já tiver estabelecido, porque o hábito de acordar cedo é assim, né? Quando você estabelece, já era, igual o meu caso, vai dar sábado e domingo, eu vou estar acordando cedo de qualquer jeito, né? Porque o ciclo circadiano, ele se acomoda e ele se estrutura ali. E aí, depois que você já tiver estruturado o seu ciclo circadiano para isso, para acordar cedo naturalmente, você pode colocar um outro hábito aí, como de se exercitar, meditar, por exemplo, se são coisas que você gostaria de fazer, tá? Comer doce. Comer doce é difícil abandonar porque ele traz muita recompensa e recompensa imediata. Imediata. Você come o doce, o açúcar dá um boom de dopamina no seu cérebro, ele cai rapidamente, né? Essa dopamina que vai fazer você querer sempre mais. Então, como que está o seu nível de recompensa na sua vida? Que prazer e satisfação você está tendo que o seu cérebro vai deixar de pedir esse prazer e satisfação no doce para ter em outras fontes. Então, gente, comer doce, ele é um comer muito emocional, tá? A pessoa, para dissociar do sabor doce, do vício, entre aspas, né? Não é um vício, digamos assim, mas entre aspas, do vício de doce, ela precisa ter muito prazer, satisfação e muita dopamina vinda de outras fontes, porque se ela não tiver, é do doce que o cérebro vai buscar a dopamina que ele quer, principalmente para te regular emocionalmente, né? A pessoa que ela gosta muito de doce, ela sente a vontade de doce mais latente quando ela tá estressada, quando ela tá entediada, quando ela tá triste, né? TPM é um exemplo disso. Tô de TPM, eu quero um doce, porque o seu cérebro não quer o doce, ele quer a satisfação, a dopamina. De onde você pode tirar essa dopamina para o seu cérebro esquecer um pouquinho de receber do doce e receber de outras fontes, tá? Esses são só 2 exemplos, tá, gente? Quando a gente fala de mudança de hábito, é uma estrutura complexa que a gente tem no nosso cérebro. É uma estrutura muito complexa de mudança, que se não for bem feita, vai fazer você se sentir sempre fracassada. Porque você vai tentar, você vai ter força de vontade e você não vai conseguir. Porque força de vontade somente não basta para mudar um hábito, tá? Para abandonar hábitos ruins, da mesma forma, você precisa dificultar. Se para adotar um bom hábito eu preciso facilitar, né? Por que eu preciso facilitar? Imagina que eu quero comer mais frutas e vegetais. Aí, toda vez que eu for me alimentar, eu preciso lavar a fruta, descascar a fruta, cortar os vegetais, descascar os legumes. A chance de eu comer frutas e vegetais vai ser mínima, porque tá me exigindo muito esforço. Tá? Como que eu posso deixar as frutas lavadas, as verduras cortadas, tudo descascado na geladeira, para quando eu for comer, eu só pegar e comer? Isso é facilitar um hábito. Se você não facilitar o seu hábito, dificilmente você vai conseguir sustentar. Ah, eu vou me matricular na academia, essa academia eu preciso pegar um ônibus para ir, eu preciso subir uma ladeira. Esquece, no dia que estiver chovendo, no dia que você estiver mais cansado, o seu cérebro só vai pensar na ladeira e no ônibus. Agora, eu vou me matricular numa academia no caminho para o meu trabalho que eu já passo na frente. Estou facilitando um hábito. Quero abandonar um hábito ruim, eu preciso dificultar. Quero comer menos doce, não tenha doce em casa. Ah, Juliana, mas aí se eu quiser comprar, eu compro. Sim, mas só o fato de você ter que sair para comprar já vai diminuir muito o seu consumo. Se você comparar com ter em casa e ter que sair para comprar, você vai comer muito mais se você estiver em casa, tá? Então pensa sempre isso. Para adotar um hábito, facilite. Para abandonar um hábito, dificulte. Ah, eu uso muito celular, eu quero abandonar esse hábito. Tudo bem, deixa desligado dentro de uma gaveta. Enquanto você estiver fazendo uma tarefa. Ah, mas eu não consigo. Tente, tá? Comece a dificultar o seu acesso, tá bom? Bom, gente,
Falamos então sobre os 4 pilares, falamos um pouquinho, né, do que faz vocês escorregarem e desistirem aí, tá? Eu acho que deu uma abrangida bacana. Lógico, né, que uma live a gente não consegue abordar todo o tema de uma forma super completa, né? Mas eu quis tirar esses mitos que a gente tem, né, dos 21 dias, o mito que é preciso somente força de vontade, né? Tudo isso é falácia, tá? Não existe. É uma, como eu falei para vocês, uma mudança cerebral, de estrutura cerebral muito importante. E eu queria dizer para vocês, para fechar aqui, tá? Não esqueçam, quem não tem o tracking de hábito e gostaria de ter, me manda uma mensagem que eu mando para vocês gratuitamente, o modelinho para ajudar vocês, tá? E falar que quem gostou desse assunto, quiser saber um pouquinho mais e quiser ter acesso às ferramentas cientificamente comprovadas, tá? Para mudar os seus hábitos, para construir foco, motivação e disciplina, para mudar a sua vida sem sofrimento, no dia 29 de junho, sábado agora, eu estou lançando o Saudavelmente. O Saudavelmente é um programa voltado não só para emagrecimento, emagrecimento é o tema principal, tá? Mas emagrecimento, mudança de hábitos, então você vai entender a raiz dos seus hábitos, por que você age como você age, você vai entender como mudar a sua mentalidade, como construir foco, disciplina, como começar a se motivar antecipadamente antes de ir para a academia, que é um hack cerebral que existe e eu ensino, tá? Nós temos 6 módulos dentro do programa, então é um módulo de pilares fundamentais, onde eu explico todo o conceito do seu cérebro, você vai conhecer todos os seus cérebros, neurotransmissores, todas as trilhas neurais que o seu cérebro criou até hoje e por que ele criou. Então você vai fazer uma viagem ali para sua infância, você vai fazer uma viagem na sua vida para entender porque o seu cérebro hoje é como é, você vai entender porque você gosta tanto de doce, você vai entender porque você não gosta de se exercitar, você vai entender porque você fica ansiosa e estressada em determinadas situações. Esse é o módulo de pilares fundamentais. Depois tem um módulo de saúde mental, onde a gente vai falar da sua vida profissional, da sua vida financeira, vida amorosa e familiar, porque esses 4 pontos impactam demais nos seus comportamentos e no seu emagrecimento. Na vida profissional, por exemplo, você vai aprender a identificar o seu propósito, as suas habilidades, os seus dons. Você vai entender se o trabalho que você faz hoje está de acordo com os seus dons e propósito ou não. Nós vamos ter um módulo de alimentação, onde vocês vão ter todo um conceito sobre macro, micronutrientes, alimentos in natura, açúcar, tipos de adoçante, o que faz mal, o que não faz mal, déficit calórico, o que é preciso fazer para emagrecer de fato. Vocês vão aprender a ler rótulos, vão aprender a identificar cada componente da alimentação que vocês estão consumindo, o que engorda, o que não engorda, né? Tudo isso no módulo de alimentação. Vocês vão ter um módulo de exercício físico, então qual a modalidade melhor, qual a modalidade que gasta mais caloria, qual a modalidade que eu consigo sustentar mais, como que eu consigo me motivar para ir me exercitar, como que eu consigo, né, manter a motivação enquanto eu não estiver vendo o resultado no longo prazo, enquanto eu estiver me esforçando e no espelho o meu corpo continuar igual. Tem hack para isso também, tem dica. E o módulo 6 é estratégias de escorregada e recaída, né? Depois de aprender tudo que você vai aprender no programa, você vai aprender a lidar com as recaídas e as escorregadas, porque sim, elas vão vir, tá? Como eu falei para vocês, mudança de hábito e comportamento não é sucesso absoluto do dia para noite, é um caminho, tá? Esse programa, então, ele é dividido em 6 módulos, e esses módulos são liberados semanalmente, tá? Porque dá abertura para o outro. Então, você precisa assistir um módulo para poder passar para o outro, tá? E esse programa, ele tem mais de 40 ferramentas cientificamente comprovadas. Então, você vai ter o conteúdo do vídeo e você vai ter um arsenal de ferramentas para já colocar em prática na sua vida, tá? Então, é um programa prático. Você vai estudar e você vai implementar na sua vida. Quem se inscrever no link da minha bio, vai ser avisado com antecedência com relação ao lançamento do programa, vai ter uma condição especial e os 5 primeiros, as 5 primeiras inscritas, né? Eu falo 5 primeiras porque o meu programa, né? O meu trabalho é muito voltado para mulheres. Então, as 5 primeiras inscritas no Saudavelmente vão ganhar 1 hora de mentoria comigo, tá? Ao vivo, individual, personalizada, onde a gente vai
identificar todas as suas dificuldades, eu vou dar o passo a passo para você aplicar na sua vida, para ter o seu processo de mudança, tá? Duradouro, efetivo, sustentável e sem sofrimento. Então se inscreve no link da bio para ser avisada quando lançar, e se você for uma das 5 primeiras, você vai ganhar 1 hora de mentoria comigo, onde a gente vai falar sobre todas as suas dificuldades aí aos olhos da neurociência, da psicanálise, da nutrição funcional, da nutrição comportamental, e eu vou segurar na sua mãozinha te ajudando aí a atingir os seus objetivos, tá? Bom, pessoal, acho que é isso. Desculpem pela tosse, mas eu acho que é isso, vida real, né? Espero que vocês tenham gostado, espero fazer futuramente mais lives como essa. Obrigada por estarem aqui comigo, por despenderem o tempo de vocês. Estou aí disponível no Instagram, querem mandar um recado, tirar uma dúvida, me manda mensagem no direct, eu sou super ativa no direct, tá? E espero ver vocês em breve. E no dia 29 de junho, estamos juntas aí no Saudavelmente. Um beijo, boa noite para vocês. Tchau, tchau.